na Epístola de Paulo aos Colossenses, e eu quero falar um pouco sobre essa temática tão importante da identidade da Igreja de Jesus. A gente sempre anda por aí e percebe tanta coisa, e eu acho que esse ministério da música, ele é um privilégio também nesse aspecto, de me carregar a diferentes denominações, de poder estar dentro de tradições de fé completamente diferentes, até mesmo opostas umas às outras, mas quando a gente adora Jesus, né, é interessante para o pentecostal, é interessante para o presbiteriano, é interessante para o batista mais tradicional, é interessante para o batista mais renovado, mas de qualquer forma nós somos todos irmãos, amamos o Senhor Jesus, e é tão bom a gente poder tratar dessa temática hoje. Amém? Eu acho que uma das maiores carências da igreja é a redefinição que houve ao longo da história da identidade da igreja cristã. E essa partícula aqui do primeiro capítulo da Epístola aos Colossenses fala um pouco sobre isso, a meu ver, e eu quero compartilhar com vocês. Leia comigo a partir do verso 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos graça sempre a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos orar? Senhor, eu agradeço pela oportunidade de abrir a Tua Palavra numa noite como essa, e a gente poder simplesmente, Deus amado, num projeto tão especial de incentivo ao estudo teológico, de incentivo, Senhor amado, à busca, Senhor amado, da precisão, Deus bendito, cada vez mais profunda na interpretação da Tua Palavra, que é a mensagem para nós, que é aquilo que a gente precisa para a nossa alma e que o mundo precisa ouvir. Deus amado, é um privilégio estar aqui hoje, que o Senhor nos dê esse senso de privilégio, que a alegria do Teu Espírito Santo possa nos conduzir nessa noite, que o Senhor abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração e comunique a nossa mente ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor quer falar hoje, para cada um de nós, individualmente, Senhor, que seja mais do que o fazer teológico nessa noite, mas que seja palavra de Deus sobre a nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus, e se conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas essas introduções das cartas paulinas, elas vêm carregadas de tanta coisa extraordinária. Eu me lembro de, por exemplo, aquela introdução de Paulo aos Coríntios e quanta dúvida para a igreja moderna aquela palavra de Paulo trouxe apenas na sua introdução. Quando, ao tratar de uma igreja absolutamente problemática na sua piedade, o apóstolo Paulo começa a carta os chamando de santos. A vós, os santos de Deus que estão na igreja de Corinto. E aí, é tão interessante sempre considerar essas primeiras palavras do apóstolo, como nós acabamos de ler aqui. Eu tenho falado bastante sobre a identidade da igreja. Eu não sei se os membros da minha igreja conseguem perceber a intenção disso, mas eu tenho falado bastante sobre isso em cada sermão que eu tenho levado lá nos domingos pela manhã. E esse texto em especial, a partir do verso 3, ele sempre falou muito ao meu coração a nível daquilo
que deve ser entendido biblicamente como sendo a identidade da igreja. A igreja está perdida, meus irmãos, em vários aspectos. Não está perdida no sentido salvífico, graças a Deus, porque o Senhor é fiel. Mas, em vários aspectos, quando eu pergunto a alguns irmãos o que é a igreja de Jesus, o que se entende como sendo uma identidade saudável para a igreja de Jesus, as pessoas, elas respondem coisas muito interessantes. Elas falam: olha, o calvinismo é. A igreja de Jesus é ser um bom calvinista. A igreja de Jesus é uma igreja que o fogo cai. É um lugar onde o fogo cai. Isso acontece, meus irmãos, de formas diferenciadas de acordo com a tradição religiosa de cada um. E o texto, a primeira coisa que ele fala, que me salta aos olhos, é quando ele justamente agradece por aquela comunidade de fé que foi plantada naquela localidade. E ele diz o seguinte: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós oramos por vós. Então, o Paulo aqui começa falando para aquela comunidade, mesmo sabendo e conhecendo pessoalmente quem plantou aquela igreja, mesmo conhecendo os processos. Quantos pastores a gente tem aqui hoje? Tem algum pastor aí? Não. Só o reverendo? Só. Presbíteros? Diáconos? Amém. Alguém exerce liderança na igreja? Não. Amém. Amém. Se você perguntar ao seu pastor sobre o processo de plantação de uma igreja, ou sobre o processo de revitalização de uma igreja, ou se você procurar saber algo sobre o processo longo, o Carlos está ali que não me deixa mentir, que por vezes é necessário, o empenho que é necessário para se revitalizar uma comunidade que está à beira de fechar, ou se revitalizar uma igreja, ou plantar uma igreja do zero. Você vai entender um pouco do que eu estou querendo dizer. Paulo, olhando para aquela comunidade que ele sabia que tinha um processo, que tinham pessoas ali que tinham dado as suas vidas para aquela igreja poder prosperar como ministério naquela localidade. Considerando aqueles irmãos mais antigos que chegaram na igreja não chegaram na igreja ontem, mas que estão ali naquela localidade há muitos anos, que se entendem por serem alguém que faz parte daquela comunidade. Paulo conhecia aqueles irmãos e, no entanto, o que ele está dizendo é: eu rendo a honra da plantação e da manutenção desta igreja quando eu me lembro de vocês nas minhas orações. Eu dou graças a Deus. A primeira grande característica da identidade de uma igreja, meus irmãos, que eu quero falar com vocês nessa noite, tem a ver com o fato da igreja ser a igreja de Deus. Isso é uma obviedade, amém? É uma obviedade, mas que por vezes parece que a gente se esqueceu. A igreja não é a igreja de Calvino, a igreja não é a igreja de Lutero, a igreja não é a igreja dos irmãos que a plantaram quando ela foi plantada, não é a igreja do pastor que é famoso, que a preside hoje, ela não é a igreja dos irmãos que se destacam na liderança dela e fazem ela ser uma igreja tão especial. Não, meus irmãos, a igreja é a igreja de Deus. Ela foi plantada por Deus e ela é mantida pelo Senhor. Pelo Senhor. Então, não há igreja conquanto não haja essa percepção clara de que nós somos completamente e somente de Deus. Amém? Eu me fiz entender? É impressionante
porque muitas vezes a gente é pastor, eu já sou pastor, já tem bastante tempo, graças a Deus, e aí muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou da igreja do pastor fulano de tal, e às vezes isso é saudável, porque é só uma referência que a pessoa está fazendo ao pastor, que talvez aquele rapaz conheça, aquele outro conheça e tudo mais, é uma referência. Mas por vezes há um orgulho que não é salutar, que faz parte de uma experiência ruim, de identificar-se com uma figura que é conhecida naquela região e sabe, fazer parte daquele grupo. Então, meus irmãos, a primeira coisa que a igreja precisa resgatar na sua identidade é que ela é igreja de Deus. O reconhecimento da existência e da manutenção daquela igreja deve ser apenas entregue ao Senhor e somente a Ele, e somente a Ele. E é interessante que ele continua dizendo o seguinte: desde que ouvimos da vossa fé. Então a primeira marca da igreja de Jesus é que ela é igreja de Deus e somente de Deus. E ela erra sempre que ela coloca qualquer outra figura como sendo responsável pelo seu crescimento, responsável pela sua manutenção. Por exemplo, a gente sabe historicamente de vários pastores que foram colocados na nossa nação como grandes figuras de liderança e que vieram depois a decepcionar profundamente a igreja. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Aí a gente pega e se identifica e traz a identidade da igreja como sendo a igreja que tem como líder aquela figura, quando a igreja deve ser identificada como igreja apenas de Deus e de Deus somente. Não há outro que possa ter esse lugar, não há outro. Não há um obreiro imprescindível, meus irmãos. Não há um presbítero imprescindível, um pastor imprescindível, não há um irmão de oração imprescindível, não há. Eu já vivi demais para entender que homens vão e vêm, mas a igreja do Senhor, constituída pelo Espírito Santo, continua marchando e se multiplicando sobre a face da terra, porque é o vento de Deus que sopra e carrega ela adiante. Então que ela seja identificada, profundamente identificada, como sendo igreja apenas de Deus e de mais ninguém. Cuidado, porque você está há 20 anos na sua igreja, de não achar que ela é sua. Cuidado, porque por vezes essa caminhada pode ser didaticamente dolorosa para você, porque Deus te ama, amém? E Ele vai te ensinar a desapegar-se disso. E ao te ensinar a desapegar-se disso, pode doer. Pode doer. Mas o Senhor quer apenas dizer para você e colocar no seu coração: você não é de Paulo, você não é de Apolo, e nem a igreja local onde você está hoje é sua e nem de ninguém. Ela pertence e é mantida unicamente pelo Senhor. A segunda grande marca que eu vejo aqui nesse texto é a fé. É a fé. E hoje existe um equívoco muito grande quando se fala de fé, porque fé na igreja moderna tem a ver com o que funciona. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Fé na igreja moderna tem a ver com o fato, né? Olha, aquela é uma comunidade de fé, aquele é um homem de fé. Quando ele ora, as coisas acontecem. Quando ele ora, alguém prospera. Quando ele ora, quem está desempregado se torna alguém empregado. Quando ele ora, quem está doente é curado. Mas isso é um equívoco na definição daquilo que é fé. Isso são sinais, amém? A Bíblia colocou essas coisas como sendo sinais do reino de Deus. E disse que fé, ela é a certeza daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Então aquilo que eu tenho convicção em Deus, e que eu aguardo de Deus, e que Ele prometeu que virá, é sobre o que eu tenho a minha fé. Então é um negócio que não dá para
para colocar a mão, um negócio que não dá para sentir. É uma certeza e uma convicção profunda de que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Aquilo que Ele prometeu. Então, a segunda grande característica da igreja é que nós somos uma comunidade de fé, meus irmãos. E isso é muito complicado, porque nós queremos ser uma comunidade conhecida como o lugar onde as coisas funcionam, as coisas acontecem lá. Ali é onde a gente ora e tudo acontece, tudo se dá, né? E aí as pessoas incorrem no erro, por vezes, de abandonarem até essas comunidades de fé quando passam algum período de dificuldade na vida. Por exemplo, eu já vi pessoas que abandonaram a sua comunidade de fé porque alguém na sua igreja ficou doente e os irmãos do ciclo de oração oraram e as pessoas buscaram a Deus e tudo mais, e nada aconteceu. O irmão permaneceu doente, foi até a sepultura e o Senhor o recebeu, graças a Deus. Mas é dificultoso trabalhar isso. Quando os irmãos caem, quando os irmãos fraquejam na fé e vão pecando, e a igreja vai ficando dilacerada pelos nossos próprios pecados, e a gente não vê na igreja aquilo que a Bíblia ensina como sendo conduta, como sendo a regra de vida prática. E aí Paulo olha para Corinto, como eu disse aqui na introdução, e chama eles de santos, mesmo que na prática o que ele veja é gente pecando. E pastor é gente desafiada a ter fé, meus irmãos. A ver santidade numa igreja que vive pecando. A ver fidelidade a Deus em homens de ânimo dobre, inconstantes em todos os seus caminhos. Então, a segunda grande marca da identidade da igreja cristã é fé. Mas ressignifique o que é fé no seu coração. Não se prenda a coisas que vão acontecer e que acontecem o tempo todo. Mas olhe aquilo que é promessa. É interessante porque tem gente que, Lutero falava sobre isso, sobre não termos fé na nossa fé, porque a nossa fé é falha, mas termos fé somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Então, isso é uma coisa muito sutil, mas sobre a qual nós devemos lançar um olhar muito cuidadoso. Cuidado para vocês não confundirem fé com Jesus com aquela fé na fé chula que as pessoas estão pregando por aí. Sabe? Não, eu tenho fé que vai tudo bem, eu tenho fé, e vai. E aí, é fé na vida, é fé num monte de coisa. Mas em Jesus, não tem fé. Por que não tem fé? Porque é simples, olha só. O que a gente está chamando de fé são sinais. Enquanto a gente está chamando sinais de fé, na Bíblia os sinais apontam para aquilo que de fato nós deveríamos ter fé. Os sinais apontam para a obra salvífica de Cristo na cruz. Jesus operou grandes milagres, grandes libertações, grandes transformações sociais, a fim de que, ao morrer na cruz, todos se lembrassem que era Ele que andou por aqueles dias, operando os sinais da vinda do reino de Deus. E quando Ele fosse para a cruz, pudéssemos ter a nossa fé colocada naquilo que de fato a nossa fé deve estar. Não nas promessas falaciosas de que as coisas vão mudar aqui, porque não vão. Elas melhoram e pioram, melhoram e pioram, melhoram e pioram. A vida é difícil, meus irmãos. A vida é complicada. Existem ciclos estranhos que nos acometem na vida. Mas o que Cristo está querendo dizer é: tenham bom ânimo. Porque eu venci esse negócio todo. E eu estou pedindo a vocês que olhem para aquilo que eu fiz na cruz, que é suficiente para que a vida de vocês seja completamente redimida. Então, é muita coisa. A fé tem muito a ver com aquela doutrina chamada o já, mas o ainda não. Né? A gente vê algumas igrejas falando assim: meu irmão,
Você tem que trazer à existência as coisas que não existem. Você não pode ser crente e viver doente. E se você for crente e viver doente, é porque você não tem fé. Você não tem fé, porque lá em Isaías diz que Ele levou sobre si as nossas dores, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Com aquela voz forte, né, pessoal? Glória no final. Estou conversando com vocês aqui hoje, amém? É isso. O que eles definem como fé, né? Só que eles tomam o Dorflex. Amém? Quando dói, eles não dizem, pelas suas pisaduras fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando o calo aperta no sapato deles, eles choram como qualquer um de nós, e sofrem como qualquer um de nós, e morrem como qualquer um de nós. A disparidade da interpretação bíblica que esses caras fazem tem muito a ver com o equívoco e a falta de estudo teológico nas igrejas. Eu acreditei por muitos anos assim, meus irmãos. Eu ficava por horas orando a Deus lá no meu quarto. Fique também por horas orando, amém? Isso é bênção, essa parte é boa. Mas chamando uma promessa que não era uma coisa por aqui e por agora. Porque de fato, pelas pisaduras de Cristo, eu fui sarado, amém? Você também, amém? Mas ainda não. Mas ainda não. Não plenamente, não completamente, não da forma como seremos quando estivermos com Ele na eternidade, onde não haverá nem choro nem dor. Meus irmãos, é um equívoco chamar de fé o fato. Fé é confiança naquilo que ainda não aconteceu, mas que a gente sabe que vai acontecer, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Então a fé está assegurada no caráter de quem prometeu, meus irmãos. Cuidado com isso também, porque você pode estar procurando uma segurança, sabe? Você acha que não crê, mas você se preocupa porque não crê. Ora, se eu não creio, por que eu me preocupo em crer? Se eu me preocupo em crer, é porque eu creio. Aí eu falo igual aquele cara falou para Jesus: ajuda-me na minha falta de fé. Né? Ele tinha fé ou não tinha? Mas ele achava que não tinha. Por quê? Porque é uma característica da fé, uma doença da fé, a dúvida. Não confie na sua fé, porque várias vezes ela vai parecer ter te faltado. Confie no Cristo que prometeu. Confie na promessa. Confie na promessa. Até quando você estiver duvidando da sua fé, confie na promessa. Confie no que o Cordeiro de Deus prometeu na cruz do Calvário. Amém, meu irmão? Nessa vida nós erramos muito, meus irmãos. E eu não sei por que o Senhor está trazendo essa ênfase nessa noite. Mas nessa vida nós erramos muito e por vezes perdemos a fé. Mas não perdemos de fato, se o nosso coração ainda estiver em Cristo Jesus. Amém? Então olha só, a segunda característica da igreja de Jesus, a segunda marca da identidade dessa igreja é a fé. Só não troque essa fé por aquilo que é fato e que é o que funciona. Eu vi um grande líder de uma dessas igrejas neopentecostais dizendo o seguinte uma vez: o cara fala que tem Jesus aqui, mas tem Jesus lá também. O cara fala que anda com Jesus, que ora, que jejua, que não sei o quê. Então por que não funciona? Ele pergunta, né? Naquele vídeo emblemático. Por que não funciona? O que ele está dizendo? Olha, se não funciona na vida prática, se não prospera, se não cura, não é fé. Não é fé. Está errado, meus irmãos. Está errado. Está errado.
todos os discípulos de Jesus estavam errados quando pensavam que Cristo ia resolver os problemas. Todos eles. Jesus tem que caminhar até com alguns no caminho de Emaús para dizer, olha, estava escrito que ele ia morrer. Vocês não se ligaram no que a Bíblia dizia sobre isso? Estava escrito que ele iria padecer. Não estava escrito que ele ia dominar sobre os opressores de Israel e tomar de volta Israel. Não, estava escrito que ele ia sofrer, que ele ia morrer, que ele ia padecer. Então, por vezes, meus irmãos, a gente faz do cristianismo uma festa fantasia. Parece que a gente acha que nada vai nos acontecer porque nós somos cristãos. Eu sei que vocês não pensam assim, mas é bom reforçar isso. É bom reforçar isso. Que nós somos pessoas que caminham pela fé. Pela fé. E a igreja precisa ser identificada por isso. A marca da igreja precisa ser essa. Terceira marca, meus irmãos. O texto continua, diz o seguinte: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor. Terceira grande característica que identifica a igreja como sendo igreja de Jesus. Amor. Só que o amor é hoje posto em antagonismo, com uma questão que é mais importante para as igrejas. São chamados os signos de identidade das igrejas modernas. Que signos são esses, meus irmãos? São a forma como a igreja moderna vive como igreja, o modus vivendi daquela igreja, ok? Por vezes ele é colocado acima do amor, acima do amor. Ele é denominacional às vezes ele é de cunho teológico, mas de alguma forma existem signos que nós adotamos na vida como cristãos que são excludentes de outros que também foram alcançados pela graça de Jesus. Eles excluem outros, ao invés de atraí-los para perto. E aí é um desserviço, é antididático. Porque se eu estou tão mais preocupado em afirmar os meus pontos teológicos irreversíveis, a ponto de espantar quem pensa diferente, eu já fiz um grande desserviço. Porque se eu já penso daquela forma, qual é a vantagem de convencer a mim mesmo? Mas se o outro pensa diferente, a vantagem que eu tenho é de tentarem fazer com que ele compreenda ainda as Escrituras e se torne uma pessoa com a mente mais iluminada pela palavra de Deus. Então existe uma briga muito chata para mim, são signos, sabe? As igrejas preferem ser conhecidas como a gente é uma igreja cool, sofisticada, sabe? E aí existem signos naquela igreja que espantam pessoas que são diferentes. Tem uma parte da igreja que não gosta que fale top. Fala que top é não sei o que. Tem alguns amigos meus que eu falo de propósito lá. Eu chego lá e falo, e aí galera, o encontro de hoje foi top. Os caras ficam pra morrer. Aí eu falo assim, desculpa, esqueci que esse linguajar não é o daqui. Desculpa, meu irmão. Foi show? Aqui é o show? O encontro foi muito abençoador. Mais formal, né? Foi porque, na verdade, no fenômeno linguístico do nosso tempo, isso é besteira, meus irmãos. Qual é a diferença entre eu falar uou, ou eu falar top, ou eu falar caramba, muito legal, ou eu falar que bênção? Se tudo, no fundo, expressa a mesma coisa. Então eu excluo o cara que fala diferente de mim, que se veste diferente de mim, sabe? Tem um grupo que só se veste de botão e quadriculado. Né? Nada contra meu irmão, fica tranquilo, eu também uso quadriculado. Só que eu uso tudo. E aí isso exclui alguns irmãos. O Fernando está comigo, ele está de quadriculado, olha lá. Isso exclui alguns irmãos que pensam diferente, sabe?
eu não tenho nenhuma crise, meus irmãos. Quando eu vou na Assembleia de Deus, eu prego de terno e gravata. Quando eu estou lá na presbiteriana lá do Caju, eu vou de toga. Qual é o problema? Fiz-me tudo para com todos, a fim de ganhar alguns para Jesus Cristo. Então, o propósito é amor. Eu amo tanto que eu pareço o que for para o outro, a fim de ganhá-lo. Eu pareço, olha só o que Paulo diz. Paulo fala assim: eu escolhi estar entre vós, fingindo que não sei. Olha isso, meus irmãos. Até a ignorância o apóstolo Paulo finge ter. Ele fala o seguinte: eu não sei nada, só sei Cristo e esse crucificado. Amém. Escolhi nada a saber entre vós a não ser a Cristo e esse crucificado. Por que ele está falando isso? Ele está dizendo: olha, se o fato de eu citar o Platão, o fato de eu citar grandes nomes da filosofia ocidental, o fato de eu torna o meu linguajar, sabe, resistido por você, qual é o meu propósito de citar essa lenha? Se só vai causar resistência, se só vai perturbar as pessoas ao invés de transformá-las. Então olha só, cite Jesus, fale de Jesus, pregue Jesus, porque Jesus é amor puro, meus irmãos. E se a igreja intenciona amar, a igreja apresenta Jesus como o centro de tudo que faz, de tudo que é. A nossa música deve falar Jesus, Jesus, Jesus. Os nossos sermões devem falar Jesus, Jesus, Jesus. A nossa roupa deve falar Jesus, Jesus, Jesus. E sabe como é que ela fala Jesus? Quando qualquer roupa é aceita. Você entende? Uma vez uma pessoa travestida, né, estava passando num lugar lá na Avenida Brasil, lá no centro do Rio, e ela estava indo se matar, se jogar na Avenida Brasil, porque a vida dele era uma desgraça, porque ninguém gosta de viver dessa maneira. Vemos e convenhamos, né, meu irmão? Se vive por causa de várias situações sociais que acometem e a pessoa acaba se tornando aquilo. Mas, enfim, é o testemunho do próprio travesti, que hoje é um pastor lá no Rio. Ele contando que ele estava indo para se matar e ouviu um louvor maravilhoso. E o louvor era: entra, não sei o que, Jesus é contigo e tal e tal. O louvor era uma chamada evangélica para a salvação. O cara não aguentou, ele parou de ir até a morte, voltou, entrou, subiu a escadaria e foi se entregar a Jesus. E quando chegou lá, o cara estava na porta, o diácono, e falou: não, desse jeito não entra aqui não, cara. Desse jeito, vestido assim, você não vai entrar aqui. Não tem como. Não, mas eu ouvi esse louvor e foi irresistível, eu queria vir para cá e tal. Não, você não vai entrar, você vai em casa, troca de roupa, e aí você entra aqui. Meus irmãos, você imagina, o cara estava indo se matar, sabe o que ele fez? Pegou o beco para se matar de novo. E foi embora para a Avenida Brasil. Quando estava quase chegando já lá de novo, tinha uma igrejinha menor, pequenininha, e os irmãos estavam cantando um outro louvor, e ele resolveu entrar, fazer uma segunda tentativa. Graças a Deus, que os irmãos o receberam, e o abraçaram, e colocaram ele lá dentro, e Deus o resgatou naquele dia, e hoje ele é um servo do Senhor, graças a Deus. Mas, meus irmãos, vocês estão entendendo como a igreja, às vezes, pode, ao invés de ser anunciadora do Evangelho, pode ser um empecilho, quando o signo de uma igreja é a veste. Ela pode ser um empecilho. Quando o signo de uma igreja é o falar rebuscado, pode ser um empecilho. Quando o signo de uma igreja é a sofisticação, é o que visualmente atrai gente mais sofisticada. Eu não estou falando que a igreja não possa ser sofisticada, ser tudo, mas ela tem que ser tão inclusiva que todo tipo de gente se sinta confortável em estar nela. Sabe? Gente que tem um intelecto aguçado não se sinta ofendido pelo falar bruto de alguém. Gente que tem um intelecto não treinado, não trabalhado pela falta de oportunidade na vida, não se sinta um completo imbecil que não consegue entender nada que o cara fala.
O amor deve, meus irmãos, perspassar toda a experiência de igreja que nós venhamos a ter. O amor é a maior identidade da igreja cristã. Jesus disse: conhecereis que vocês são meus discípulos, quando vocês amardes uns aos outros. E é interessante esse foco de Jesus de amarmos uns aos outros, porque a igreja não está somente fechada por de fora, mas ela se autodegladia por dentro. Por dentro. Meus irmãos, eu nasci no pentecostalismo, na fé. Como fui abençoado pelos irmãos pentecostais. Como fui? Foi uma experiência extraordinária de vida. Mergulhei no calvinismo de cabeça, aprendi tudo que dava para aprender. Estou aprendendo ainda muito, falta muito ainda. Mas caí para dentro, estudei, fiz seminário, abandonei o arminianismo, vim para o calvinismo, aprendi tanta coisa até aqui. E tenho tanto para aprender. E como foi bom estar junto com os irmãos da Presbiteriana e aprender tanto sobre a Bíblia, sobre a palavra, sobre o Evangelho. Ser tão abençoado, meus irmãos. Como foram experiências riquíssimas. Não despreze nenhum irmão, seja ele de qual denominação for, seja ele completamente diferente de você ou não. Vou te dar uma dica que Caetano Veloso aqui dá. Eu vou te ajudar. Uma fala de Caetano Veloso. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Sacou? Narciso acha feio o que não é espelho. Pare de achar feio no outro aquilo que no outro não parece contigo. Sabe por quê? Porque todas as expressões humanas que existem foram criadas por Deus. Se você é calvinista aqui, eu quero te desafiar nessa noite. É vontade soberana de Deus que os pentecostais sejam pentecostais ou não é? Ou eles escolheram ser pentecostais por si mesmos? Hã? É permissiva? Meus amados irmãos, aprove a Deus, irmãos carecas e irmãos cabeludos, meu irmão. Aprove a Deus todo tipo de expressão de fé. Eu vou te dizer mais. Existem calvinistas que creem menos na soberania do que irmãos pentecostais. E existem irmãos pentecostais que creem menos na responsabilidade humana do que calvinistas. Existem. Existe irmão pentecostal que fica em casa assim: meu irmão, eu vou viver de fé. Eu vou orar e Deus vai mandar. Ele acha que não tem responsabilidade nenhuma em conseguir o alimento dele, em trabalhar, em crescer e aprender. Ele acha que ele vai ser doutor deitado em casa, em berço esplêndido, só orando. Quem é que fica doutor só orando, meu irmão? Não rola. Tem que trabalhar, tem que estudar. E tem irmão aí, meus irmãos, calvinista, que fala de soberania, que fala que Deus é governante, que não sei o quê, mas não ora. Mas calma aí, como é que eu posso depender de Deus, mas vivo como se não dependesse? Como se tudo dependesse apenas de mim? Porque vida sem oração é contraditório com quem confessa a soberania. Dorme com essa hoje. Pastor nunca vai me chamar para pregar aqui. Carlos, nunca mais eu não perco, Carlos. Meus irmãos, cuidado com a adoção de signos que são excludentes. Tá bom? Coisas que vocês se identifiquem que sejam excludentes. Identifiquem a vida de vocês com Jesus, com Cristo, que falou a todo tipo de gente, de todas as formas possíveis para alcançar as pessoas. Amém? Então, a terceira grande marca é o amor. Quantos minutos eu ainda tenho, Carlos? São 8h49. Mais 10? Tá. Vou terminar. Então, a terceira grande marca é o amor. A quarta grande marca: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A esperança que nos está reservada no céu.
E eu coloco ela em contrapartida com a expansão e a construção do reino dos homens aqui. Do reino dos homens aqui. A igreja deve ser conhecida, meus irmãos, como o lugar onde as pessoas têm esperança. Esperança. Existe, isso aqui é até chato falar, porque as pessoas não estão mais querendo falar nada sobre céu. Existe uma proposta de Deus para nós, e essa proposta de Deus para nós não tem a ver com a construção do reino dos homens aqui, mas tem a ver com o reino dos céus. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: olha, a minha proposta não é a transformação de Israel aqui, a minha proposta é levá-los para o reino de Deus, e o meu reino não é desse mundo. Amém, meus irmãos? O reino de Jesus não é desse mundo, é um reino dos céus, tem a ver com coisas e valores eternos, que não tem a ver com aqui, com agora. Só que um fenômeno da nossa sociedade é a ansiedade, é um fenômeno. Por vezes nós estamos tratando de irmãos ansiosos, pastores ansiosos, presbíteros, diáconos, pessoas ansiosas. Eu sou um cara que de vez em quando bato de frente com a ansiedade. Teve um dia que eu estava profundamente ansioso, tudo me deixa ansioso. O sermão que eu vou pregar, o louvor que eu vou ministrar, tudo que eu vou fazer me deixa ansioso. E eu falei: Deus, está errado. E aí Deus me deixou claro o texto de novo lá, não esteja ansioso quanto ao dia de amanhã e tal. E eu falei: poxa Deus, mas aí também, aí pegou pesado, porque, meu pai, entenda, eu sei que o senhor entende, mas é só para eu falar, porque não tem como falar também, mas então, entenda, eu não estou entendendo o que o senhor quer me dizer quando o senhor me leva para esse texto, porque esse texto só fica dizendo: não seja ansioso, só que eu não consigo não ser ansioso. Então, qual é a solução para esse negócio de ansiedade que eu não estou conseguindo entender? Eu não estou conseguindo entender. Ele falou: anda mais um pouco no texto, vê lá embaixo. Experiência pentecostal de oração, meus irmãos. Anda mais um pouquinho, vai lá embaixo. E eu fui lá embaixo, e nos últimos versos diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus. Aí ele falou: sabe por que você está ansioso? Porque não é o meu reino que você está construindo, é o teu. É o teu. Os homens andam ansiosos porque estão construindo o seu próprio reino. O seu próprio reino. Estão militando na construção do seu próprio reino. O reino de Deus é constituído, inabalável, inalterável, está nos céus. Jesus veio para resgatar-nos para esse reino e para dizer: vocês devem viver de esperança, não de estabelecimento de fronteiras aqui na terra e reinos aqui na terra, mas de esperança do reino que virá. E esse reino é dos céus. E a gente está morrendo de ansiedade porque está batendo cabeça para construir o nosso reino aqui. Abandone, meu irmão, nessa noite, toda a pretensão da construção do seu próprio reino aqui. Não estou falando para você não ter meta na vida, para você não crescer, não. Entenda bem, não sou pentecostal a esse ponto. Mas entenda bem, você precisa focar os seus olhos, a sua esperança no reino que há de vir. Porque os nossos dias aqui, meus irmãos, são rápidos, são incertos, são maus e são canseiro e enfado, segundo Moisés no seu texto lá em Salmos. São canseiro e enfado. Então, muito cuidado para você não fazer de um mundo que jaz no maligno a grande intenção da sua vida. O pastor Michel, que pastoreia comigo a comunidade da Cruz, tem um texto muito interessante que eu acho que vocês deviam ler, está na internet, procurem lá. O título do texto já diz tudo. Ele é um texto que faz uma leitura da época da Reforma para o nosso tempo hoje. Ele diz o seguinte: a igreja vendia o céu, agora ela vende a terra. Ela vende a terra. É exatamente o fenômeno religioso.
não houve e nunca haverá tempo que a igreja cristã no Brasil e no mundo precisasse mais de uma reforma como agora. Porque a gente fala mal da igreja católica, a gente bate nos irmãos católicos, mas os irmãos católicos vendiam o céu. O Papa prometia que se você pagasse a indulgência, você conseguiria o seu lugar lá no reino dos céus. A gente está vendendo é terra aqui. Está vendendo é terreno em Cabo Frio. Está vendendo terreno na frente para a praia. Casa bonita, bacana, casa de férias, né? Está prometendo é carro novo. Prometendo é casamento extraordinário. Quando a gente sabe, quando a gente entra no casamento, que o bicho pega. Estou mentindo, meus irmãos? O bicho pega no casamento. Só que a gente vende o quê? Bela é fera, né? É o que a gente vende. Mas o bicho pega no casamento. Eu tenho feito sistematicamente com os jovens da minha igreja lá, um aconselhamento de casais antes do casamento. E todas as vezes eu falo, tudo que o bicho pega no casamento. Eu falo, eu sei, eu estou há 15 anos nesse negócio. Eu sei o que eu estou dizendo, e me escuta. Você olha para mim, eu sou um exemplo de casal, um exemplo de estabilidade, tranquilidade. O bicho pega no casamento, meu. Fica ligado. Eu falo tudo que pega. Para as pessoas não irem inocentemente comprando conto de fadas. Porque é isso que está se vendendo nas igrejas, meus irmãos. A primeira vez que eu entrei numa igreja neopentecostal, há muitos anos atrás, eu não era convertido ainda. Eu ainda era um jovem, muito jovem e perdidão. Eu estava numa favela do Rio de Janeiro andando e entrei numa igreja neopentecostal. Quando eu entrei nessa igreja, estava uma fila enorme e o cara dizendo que Golias personificava todos os seus problemas, principalmente a falta de prosperidade na sua vida, e vendendo algumas pedras ungidas, que você pegava a pedra, comprava a pedra e tacava no Golias. E a campanha era, taque a pedra no Golias. Quem acertasse era abençoado, quem não acertasse não era. Tu imagina, tinha uma senhorinha desse tamanho, tadinha, cara. Que ela não conseguia segurar a pedra. Quando eu vi aquilo, eu fiquei estarrecido. Falei, cara, isso não pode ser uma igreja. Isso não pode ser uma igreja. Meus irmãos, mas é isso. A igreja parou de vender o céu para vender a terra. Que troca ridícula nós fizemos. Não deveríamos vender nem o céu e nem a terra. Deveríamos anunciar o céu em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Somos a igreja da esperança, meus irmãos. Daquilo que está reservado para nós na eternidade em Cristo Jesus. Amém? Vou continuar e vou terminar. Da qual antes ouviste pela palavra da verdade o Evangelho. Isso aqui é muito importante. Somos a igreja do Evangelho. Amém? O que é o Evangelho? Cristo. Quem mais? O que é o Evangelho? Mais uma definição. Perfeito. Mais uma definição? Boas novas, perfeito. Tradução literal. Boas novas de Deus. Amém? Isso é o Evangelho. Então por que é que a igreja quer ser conhecida por um conjunto de valores morais? Ser crente para o brasileiro é ser correto, andar como certo. Isso há 20 anos atrás. Agora o cristianismo está descredibilizado entre as pessoas de fora. Por quê? Porque é impossível manter essa posição, né? E aí houve vários momentos onde a gente fraquejou e as pessoas entenderam que a gente era fraco naquilo que a gente dizia que a gente era. Meus irmãos, se tem uma coisa que destrói, corrói a igreja no mundo, é o moralismo. É o moralismo. A igreja que quer ser conhecida por um alto nível moral inalcançável vai se tornar decepção para aqueles que a observam do lado de fora. Porque segundo a palavra de Deus, os homens são fracos. E as igrejas todas plantadas por Paulo tinham grandes pecadores ali dentro.
Logo, meus irmãos, uma igreja que pretende ser conhecida por valores morais e não pela boa nova da salvação de homens que são tão imorais que precisam ser salvos, a gente está perdido. A gente está perdido. A igreja quer ser conhecida como símbolo de moral, e aí levanta sempre um líder ético. Lembram-se? Quantos líderes éticos já se levantaram no Brasil? Era lá o grande chanceler da igreja evangélica nacional. Aí uma menina derruba o cara. Acaba toda aquela visão. E a gente olha e entra um senso de depressão para quem olha de fora e olha, é tudo cafajeste. Porque nunca ninguém foi chamado para ser símbolo de ética. A gente foi chamado para ser símbolo de homens fracassados que precisaram ser salvos, que receberam de Deus a boa nova da salvação. É o contrário de ser conhecido como sendo ético. Paulo disse, olha, eu só quero que vocês saibam das minhas fraquezas. Eu sou isso aqui, vocês lembram disso tudo? Isso tudo eu considero... qual é a palavra que eu posso usar aqui para não ser... Eu considero o quê? Esterco. Vamos usar esterco. Diante da sublimidade da revelação de Jesus Cristo. Qual é a sublimidade da revelação? Que Ele foi perfeito quando eu era imperfeito e não conseguia de jeito nenhum ser perfeito. Isso destrói o discurso moralista de que nós conseguiremos ser perfeitos. Então a igreja não precisa ser conhecida como a comunidade dos perfeitos. Ela precisa ser conhecida como a comunidade dos pecadores lavados pelo sangue de Jesus. Ela precisa ser conhecida como a comunidade do Evangelho. Do Evangelho. Busque a santidade, mas não exiba ela. Viva em santidade, mas não faça dela a sua bandeira. Faça de Jesus crucificado a sua bandeira. Mostre a santidade dele. Diga, olha, eu sei que você não consegue ser santo, meu irmão. Eu sei que você é fraco, que você é falho, que você não consegue ser fiel na sua mente, o quanto você é fiel aqui na prática. Mas entenda, ele foi perfeitamente fiel, tentado em todas as coisas e nenhuma delas caiu. No teu lugar. Logo, tudo isso que você acha que é fraco é o que faz a mensagem de Deus tão forte. Pelo simples fato de você entender que você precisa dele, que você depende dele. Então a igreja deve ser conhecida como a comunidade dos dependentes de Deus, das pessoas que precisam de Deus. Aí o outro vem e se levanta, aí vira símbolo ético da nação. Símbolo ético da nação. Aí, numa campanha, nunca vou ajudar esse cara, porque esse cara é um sem vergonha, é um político safado, não sei o que lá. Na outra campanha, meus irmãos, vocês têm que votar nesse cara. Porque ele é um cara maravilhoso, um homem de Deus. O que mudou de uma campanha para outra? Aí a gente pergunta, aquele símbolo de ética levantado já não é mais ético assim. O que acontece? Decepção, dispersão das ovelhas de Deus. É isso que acontece, meus irmãos. Mas se eu me levanto e digo, eu sou um pecador, que sou igual a você, mas fui lavado pelo sangue de Jesus. Quando esse cara me vê nas minhas fraquezas, o que ele vai pensar? Cara, ele me falou que ele era igual a mim. Ele me disse que ele era tão falho quanto eu. Mas o mesmo Cristo que está me sustentando aqui agora é fiel para levantar ele também. Eu vou orar pelo meu irmão. Eu vou caminhar com o meu irmão. E vou ver Deus levantá-lo pela sua graça e misericórdia. Eu acho tão interessante, não sei se você acha isso também, a persistência bíblica da hiperexposição dos pecados mais estranhos dos seus santos homens de Deus. Você reparou isso? Um adultério, um assassinato absurdo, exposto assim, diante de todo mundo, sabe? Um homem de Deus que faz o negócio pegar fogo, de repente está com medo de uma mulher, o medo, a depressão do cara, não quero mais levantar daqui, eu quero ficar aqui nessa árvore. Sabe para quê?
Para que hoje, quando o pastor da tua igreja estiver deprimido porque está trabalhando demais, porque está com burnout, seja o que for, você possa olhar para ele e falar: cara, está acontecendo com ele o que aconteceu com Elias. Ele é um homem de Deus, foi lavado pelo sangue, mas ele também se deprime como eu, como qualquer outro irmão. Vamos tratar disso, vamos cuidar disso, vamos orar pelo nosso pastor. Para que quando o irmão da comunidade acontecer isso com um de vocês, vocês não o discriminem, vocês olhem para ele com amor, com misericórdia, com graça. Meus amados irmãos, estou terminando, e a última coisa que eu quero dizer é o que está escrito aqui no verso 6, que chegou esse evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Sabe o que é importante esse versículo aqui no final para eu falar com vocês? Porque o que ele está dizendo é o seguinte: olha, esse mesmo evangelho que chegou até vocês, transformou vocês, ele está prosperando no mundo todo. Vocês podem até abandoná-lo, mas ele continua transformando as pessoas. Ele continua mudando as pessoas. Ele continua prosperando pela face da terra. Ele vai prosperar. Sabe por quê? Aprenda isso em nome de Jesus. A igreja não é quem define o que o evangelho é. O evangelho é quem disse para nós e para o mundo quem a igreja é. Foi a revelação de Deus quem definiu a igreja. Não é a igreja que define o que o evangelho é. Então, cuidado com a sua visão do que é o evangelho, que às vezes é delimitadora e pequena e faz com que as pessoas não sejam alcançadas por ele. Às vezes é até moralista, como a gente disse anteriormente, e afasta as pessoas dele. O evangelho é maior do que nós. O evangelho é Jesus Cristo, meus irmãos. O evangelho é extraordinário. Ele atua e continua crescendo em toda a face da terra. Não depende de você e de mim. Cabe a nós fazermos parte dessa onda extraordinária de salvação que Deus está promovendo na face da terra. Ou vamos ficar nas nossas querelas teológicas dentro da nossa igreja local, ali se degradando uns com os outros a vida inteira, e com o irmão da igreja do lado que pensa diferente de mim, e daquele irmão do Facebook que pensa diferente de mim, mas é chato, e eu vou ficar lá perturbando ele. O que Jesus está fazendo é grande demais para você ficar preso em coisas tão pequenas. Quero desafiar você que é membro dessa igreja aqui a enchê-la de gente carente de ouvir Jesus Cristo, de gente que precisa ouvir Jesus Cristo. O pastor vai pregar aqui um sermão no domingo sobre Jesus, sobre o evangelho de Jesus. Que você seja alguém que leve essas pessoas a Cristo. Se você não quer encher a tua igreja, meu irmão, enche o cara que você tem acesso do evangelho de Jesus, do amor de Jesus, da graça de Jesus, da bondade de Jesus. Faça, e aqui termino mesmo, teologia. Faça teologia, mas deixe a teologia boa de Jesus fazer você também. Deixe ela perspassar as suas identidades, os seus signos todos que você adotou ao longo da vida, transformar esse negócio todo em alguma coisa que faça sentido para o reino, que ajude pessoas a serem mais crentes, a serem mais abençoadas. Amém, meus irmãos? Eu termino dizendo que a igreja precisa voltar a se identificar com Jesus. E às vezes esse é um desafio que nós nem estamos encarando de frente. Muito mais já no processo de nos transformar. Quero encorajá-lo nessa noite a buscar a face do teu Deus e suplicar ao Senhor: me faz assimilar a identidade da tua igreja, descrita na tua palavra, não com talvez os equívocos teológicos do pastor Del daquela noite, não, esquece isso aqui é só uma chamada, mas com a pureza doutrinária e a perfeição daquilo que o evangelho diz que a igreja é, daquilo que a palavra diz que a igreja é. Peça a Deus, filtra essa informação que o pastor Del trouxe nessa noite, Deus, no meu coração, e me torna aquilo que dessa mensagem aí vem da tua parte para mim. É o teu querer e a revelação do teu evangelho para a minha vida. Não tem nenhuma crise em admitir que eu posso ter uma visão equivocada do texto. Eu quero que você seja mais cristão, ainda que para isso eu preciso admitir que eu posso falhar na minha interpretação. Que
você seja mais parecido com Jesus. Amar mais a Jesus. Viver mais como Jesus vive. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga grande, grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus está. Alegria de toda a terra. Oh, tu és a nossa alegria. Ele nos ajuda contra o inimigo. Ele nos ajuda contra o inimigo. Diante de ti, Senhor, diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, e é só tu és, pois só tu és Deus sobre toda a terra e céu. Oh Senhor, queremos o teu nome engrandecer. Só o teu nome nessa noite, Jesus. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em amor que não tem fim, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Não há grande como tu, Senhor, e céu. Obrigado, Jesus, por essa noite preciosa. Seja exaltado nesse lugar, Senhor. Somente o teu nome seja levantado aqui sobre todo nome. Que não haja nenhum outro, Senhor amado, aqui, pelo qual, Deus amado, os nossos olhos e os nossos corações venham se prostrar nessa noite. Seja adorado, Jesus. Vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver.
elevado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viés, a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para mostrar-te, para dizer que só Ele é o nosso Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Ele pagou por mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar, sim, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso